Romanos capítulo 6. Eu achei interessante que o diácono começou a ministrar aqui. Falei, ele vai pregar a palavra que eu vou pregar. Ele vai ministrar a palavra que eu vou pregar. E por quê? Ele começou a falar de quem? De Adão e Eva. Do pecado. E é mais ou menos nessa linha que vamos trabalhar agora, que vamos estudar. Na minha Bíblia diz assim, a libertação dos grilhões do pecado. Então, quando ele estava ministrando, eu falei, ele vai pregar o que eu vou pregar. E isso é bom, porque é sinal que o Espírito Santo está movendo, né, a nossa fala, movendo a nossa mente nessa noite. E estamos falando a mesma língua. Estamos na mesma igreja, no mesmo templo, junto com os irmãos. E o Espírito Santo está falando conosco da mesma forma, desde o princípio. Meus irmãos, a libertação dos grilhões do pecado, assim diz aqui no meu texto, não sei como que está na sua Bíblia, mas aqui está assim, a libertação dos grilhões do pecado. Então começamos ali pela vida de Adão e Eva, ali iniciou-se o pecado, eles quebraram uma aliança com Deus, eles quebraram com Deus uma aliança que Deus colocou sobre eles, essa aliança não deveria ser quebrada. Mas quando foi quebrado, ali surgiu o primeiro pecado. Conheceu-se Adão a Eva, e Eva conheceu Adão, e ali iniciou-se o pecado. E o fruto do pecado, até hoje nós estamos aí vivendo, né? Em seguida, os filhos de Adão e Eva também, começou ali o primeiro assassinato através dos filhos de Adão e Eva. Abel e Caim, começou ali o primeiro assassinato. Primeiro homicídio, né? Então, fruto do pecado. E nós estamos vivendo isso no nosso dia a dia. E o pecado, ele já causou tantas, vamos dizer, tantas desgraças, né? No mundo, nas famílias. Então, o fruto do pecado é a morte. E quando a pessoa permanece no pecado, insiste a viver no pecado, ele pode ter certeza que não vai dar certo. O futuro para ele vai ser dolorido. Mas quando nós decidimos nos arrependermos, a viver uma nova vida, aí começamos a entender o propósito de Jesus. Começamos a entender o porquê que Deus deu o seu Filho. Por que Deus deu o seu único filho? Aí começamos a entender. E Jesus veio para perdoar o nosso pecado, para ser a ovelha sacrificada. Porque antes, aqui já foi dito, já foi ministrado aqui, que antigamente o pecado era através do sangue. Matava-se um animal para se consertar com Deus, para falar com Deus. O sacrifício era através do sangue de um cordeiro. E nós, graças a Deus, graças ao nosso Deus, que Ele fez isso por nós, deu o seu Filho para morrer pelo nosso pecado. Então vamos lá na palavra do Senhor. Romanos capítulo 6, a palavra diz assim, que diremos, pois? Romanos, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, ao povo romanos. E o povo romano diz aqui que era cristão. Então ele estava mandando essa carta para os cristãos. Não era, é lógico que existia outro povo, outros povos, mas eles estavam mandando a carta para os cristãos e para todo o mundo, para o mundo inteiro, até chegar em nós. Chegou aqui em nós, né? Então, iniciando lá, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados como ele, pelo batismo na morte. Para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos
plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, queremos que também com ele viveremos? Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, Jesus foi a graça para nós. Ele é de graça para nós. Não pagamos nada, não pagamos preço nenhum por Jesus ter morrido por nós. Quem pagou foi Ele, pelos nossos pecados. Ele que pagou tudo, mas nós não pagamos nada. Para nós veio tudo de graça. E é por isso que muitas vezes não valorizamos a morte de Cristo. E muitos não querem, não sabem disso, não querem isso, não querem reconhecer isso, que Jesus fez isso. Porque aqui no primeiro versículo, o apóstolo Paulo diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Ao mesmo tempo ele falou assim: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Meus irmãos, quem vive na graça de Deus, ele é liberto do pecado. Ele é livre. O pecado não combina mais com ele. Não combina conosco o pecado. Porque vivemos pela graça de Deus em Cristo Jesus. Então aqui quando ele está falando que, então eu vou pecar mais, porque a graça, Deus, Jesus morreu por mim. Ele quis dizer para o povo, não é bem assim. Jesus morreu por mim, então eu posso pecar o quanto eu quero. Mas, é verdade de modo nenhum. Você já morreu para o pecado em Cristo Jesus. E olhe que o preço foi alto. O preço do pecado, se nós formos analisarmos, custou uma vida. Custou uma vida. Não foi do nada, não foi pago por outras coisas. Custou a vida de um ser humano que morreu por nós. Custou a vida de um único filho. Assim, um exemplo para nós. Imagine se eu tivesse que dar meu único filho, você dar seu único filho para morrer por pecado dos outros. E sabendo que os outros não iam nem reconhecer isso. Não ia querer saber disso. Então ele falou aqui, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como vamos continuar vivendo no pecado se nós já decidimos a não viver mais no pecado? Como nós aceitamos a Jesus, nós aceitamos o perdão de Cristo, já morremos para o pecado, então o pecado não combina mais conosco, não combina mais com você. Não tem espaço mais para o pecado em nossas vidas. Mas então quer dizer que nós agora vamos viver sempre, não vamos pecar. Só que quando nós pecamos, nós temos a consciência, nós cristãos, nós temos a consciência de que nós estamos desagradando a Deus. Nós temos a pura consciência que eu peco sim, mas eu sei que eu estou desagradando ao Senhor. Mas eu posso pecar quantas vezes? Cada um que sabe. Mas você tem que ter certeza, Jesus deu a vida, morreu por esse pecado que você está prestes a cometer, que você cometeu, que nós cometemos. Então não foi tão barato assim, custou uma vida pelo seu pecado, pelo meu pecado. Ou não sabeis que todo quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Meus irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós, assim como nós queremos morrer em Cristo, nós aceitamos a Cristo, nós queremos viver uma novidade de vida, nós queremos viver uma vida nova, não é? O fulano se converteu a Cristo, agora mudou tudo. Como que o Adilson está diferente? Ele aceitou a Jesus, se converteu, sim, mas viver uma novidade de vida é quando nós decidimos enterrar, sepultar o velho homem, as práticas antigas. Quando nós descemos as águas, assim a palavra está dizendo, quando nós descemos as águas, nós estamos sepultando aquele velho homem pecaminoso, homem, eu estou falando homem, mas aquele homem, aquela mulher pecaminosa. E assim que nós saímos da água em Cristo Jesus, pela fé, nós vamos viver uma vida nova. Mas daí a gente não vai pecar mais, vai pecar consciente, sabendo que a fé em Cristo Jesus, Jesus pode te dar uma vida nova, porque a palavra diz isso. Se você mergulhou, se você foi enterrado em Cristo Jesus, você nascerá, ressuscitará em Cristo Jesus. Amém? Então, essa é uma obediência que nós temos que ter. Queremos viver a novidade de vida? Sim. Mas nós temos que mergulhar, enterrar o velho homem, para viver uma vida nova. Senão nós não vamos conhecer a vida nova. Senão, sabe por quê? Senão a gente não vai ter um comprometimento senão eu não quero conhecer uma vida nova. Mas quando você faz isso, você vai estar despertando com Deus. Senhor, quero viver o novo. Quero viver o diferente agora, a partir de agora. Aquele homem, aquela mulher que estava em mim, aquelas algemas do pecado, que aqui a palavra diz, os grilhões do pecado. Os grilhões são correntes, são algemas que a pessoa pode viver a vida inteira pela escravidão do pecado. O pecado nos escraviza. E muitas vezes nós queremos o que fazer? Maquiar o pecado. Sabe quando a gente está quando a gente está varrendo a casa, que aquela sujeirinha pequenininha, eu falo assim, eu vou colocar aqui debaixo da porta, amanhã eu tiro. Aí amanhã de novo, vai outra sujeirinha aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, e vai se juntando um monte. Esse é aquele pecadinho que nós vamos formando dia a dia, que fala, não, esse aqui não vai dar nada não tem problema não. Esse pecadinho aqui, Deus não está nem vendo. É aquela sujeirinha que a gente está colocando debaixo da porta, que a gente faz isso, né? Eu vou varrer aqui, amanhã eu pego. E não pega. Eu vou pecar só hoje, daí amanhã eu não peco mais. Eu só vou mentir agora, só uma mentirinha pequenininha, mas daí amanhã, e vai indo. E vamos vivendo uma escravidão, com as algemas, os grilhões, as correntes, que era para prender os inimigos. Então, meus irmãos, o viver o novo, é isso, o viver o novo é você mergulhar, falar, Senhor, eu estou aqui para o Senhor me transformar. E a transformação, ela vem da obediência. A obediência é isso, Jesus quer de nós, a obediência. É isso que Jesus quer de nós. E é isso que ele está falando aqui, ó. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Irmãos, o medo da morte. Nós temos um medo da morte. Todos nós temos muito medo da morte. Mas isso é normal, que a carne vai morrer. A carne. Mas nós que já escolhemos a nossa ressurreição aqui com Cristo, morrer com Cristo, ressuscitar com Cristo,
Nós não temos mais medo da morte, porque já escolhemos aonde queremos viver, aonde queremos morar. Agora a dura é para aqueles que ainda não escolheram. Quem não escolheu ainda o que vai fazer, aonde vai morar após a morte da carne, esse é difícil, vai ser dolorido, vai ser terrível. Quem não escolheu ainda. Então não devemos ter medo da morte, porque isso, a morte física, a carnal, nós vamos passar. Mas vamos morrer em Cristo e ressuscitarmos com Cristo. Aleluia, posso ouvir um amém? Amém, né? Glória a Deus por isso. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servamos mais ao pecado. Então, se nós já decidimos, já morremos para o pecado, não podemos ser mais escravos do pecado. Não podemos mais viver na escravidão do pecado. E nós conhecemos, nós sabemos, você, eu sabemos aonde pecamos. Todos nós somos conscientes disso. Aonde estamos pecando, aonde estamos errando. Se continuarmos, somos escravos do pecado. E Jesus não foi sacrificado para que nós ficamos a brincar. Peco hoje, amanhã eu peço perdão, peco amanhã, peço perdão depois de amanhã, e continuo na mesma, no mesmo pecado, no mesmo pecado, no mesmo pecado. Então Jesus não morreu para ser uma brincadeira para nós, mas sim para ser a nossa referência, o nosso perdão. E aí, eu estou repassando aqui para mim, passando aos irmãos aqui o que eu quero transmitir à igreja, através dessa palavra. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É a fé, é o desejo, sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, viva para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, eu faço questão de repetir, para que o Espírito Santo nos dê uma linha de raciocínio, para que a igreja, eu, possa transmitir à igreja aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer através da pregação da palavra. O Espírito Santo, quando Jesus foi para o céu, para o Pai, Ele prometeu na palavra que não ia deixar nós órfãos, os discípulos, nós órfãos. Então por isso que às vezes nós vamos brincando de crente, de cristão, porque não conseguimos nos identificarmos com o Espírito Santo. Sabe por quê? Por causa do pecado. Se o pecado está tomando conta de nós, se nós somos escravos do pecado, na vida pecaminosa, como que nós vamos sentir? O Espírito Santo não tem espaço em nossa vida. O Espírito Santo não tem espaço em mim se eu estou na vida pecaminosa, só peco hoje, peco amanhã, a mesma coisa. Como que o Espírito Santo vai achar espaço em mim? Nós cantamos aqui um louvor que fala assim: essa casa é sua, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Nós falamos isso, mas se nessa casa está cheio de aquele lixinho que eu falei, escondido debaixo da porta, e não tem um espaço para o Espírito Santo, como que ele vai falar? Como que ele vai agir em nós? Como que a gente vai sentir a presença do Espírito Santo? E Jesus deixou bem claro que Ele não ia deixar que nós ficássemos órfãos. Nós não somos órfãos, nós não estamos sozinhos. E nessa noite o Espírito Santo está aqui.
Ele conhece cada um de nós. Ele te conhece, Ele me conhece. Ele sabe os teus pensamentos. Ele sabe os teus desejos, as tuas vontades. Ele sabe os teus pecados também, os seus erros, os nossos erros. Então, meus irmãos, é tempo de nós parar de brincar de cristão. É tempo para nós pararmos de brincar de crente. Viver o crente dentro da igreja, ou pela roupa, ou por carregar a palavra, a Bíblia debaixo do braço. Nós temos que viver mais aquilo que Deus deseja de nós. E o Espírito Santo, Ele quer falar com você. Ele quer falar conosco. Ele tem algo especial para você. Mas se liberta. Busca se libertar do pecado. O que falta? O que está faltando para a libertação desse pecado? Ou vamos continuar algemados nesse pecado? Ou acorrentados nesse pecado? Jesus morreu para nos libertar. Jesus morreu para me libertar, para te libertar. E eu vou continuar ali, sem crer, sem acreditar que Ele fez isso por mim? Então, meus irmãos, vamos dar um passo para frente. Vamos dar um passo de fé. Vamos romper em fé para buscar essa intimidade com Deus, viver uma vida com Deus e deixar essa vida pecaminosa, deixar que o diabo fique longe de nós, que ele não nos atente mais. Porque quando nós falamos uma coisa, eu falo que eu sou cristão, que eu vivo uma vida com Cristo, eu faço tudo que desagrada, tudo que é o contrário que Cristo prega, que Deus quer. Você acha que o diabo não fica feliz? Você acha que o diabo não se alegra? Você acha que o diabo não fica zombando da gente? Acha que o diabo não fica tirando, casquinha de nós? Olha lá, na igreja eles são uma coisa, eles falam uma coisa, aqui fora eles são outras. Então, meus irmãos, não vamos deixar esse rabo para trás. Ou senão, nós carregamos um rabo desse tamanho, pisando no outro. Nós queremos pisar no rabo do outro, mas deixando o nosso para trás. Então, há tempo para nós começarmos a nos educar como cristão. Amém? Então vamos dar um passo de fé para a mudança, para a nossa mudança. Eu estou falando aqui de pecador para pecador. Nós somos pecador, só que nós temos consciência do nosso pecado. Nós temos consciência. Então, quanto menos nós pecarmos, mais o Senhor, mais o Espírito Santo fala conosco. Mas quanto mais nós nos afundarmos no pecado, menos Ele fala, porque nós não conseguimos ouvir. Aleluia? Amém? Meus irmãos, vamos atentar para a mudança. Jesus vai voltar, está voltando, e eu creio que Jesus vai se entristecer muito, de muitos cristãos, e que muitos cristãos vai ficar para trás. Muitos cristãos vão ficar se lamentando, e não aproveitou o tempo que teve para mudar, não aproveitou o tempo que teve para se converter verdadeiramente, porque às vezes a falta de conversão, meus irmãos, a gente fica olhando para o outro. Se o outro fazer, eu também faço. Se o fulano fizer, eu também faço. O fulano está lá naquela igreja, eu também vou lá. A gente está atrás dos outros, a gente está dependendo dos outros. Nós não podemos ser dependendo dos outros para viver uma vida com Cristo. A Roseli não pode ficar na minha dependência. Eu não posso ficar na dependência dela. O Vinícius não pode ficar na minha dependência, nem eu na dele. Então, quer dizer, nós somos conscientes que nós temos que buscar a Deus. E a salvação, ela é individual. Então quem tem que dar o passo sou eu. Às vezes quem tem que dar o passo é você. Ou você, de repente você está querendo que o outro dê o passo para você dar o passo, mas você não vive a vida dele. Deus te colocou você para ser o servo dele. E Deus colocou o outro também para ser o servo. Mas cada um tem sua
suas qualidades, cada um tem o seu chamado. Então dá o seu passo, não fique esperando o outro. Porque se apresentar diante de Deus, não vai chegar eu e a Roseli. Não vai chegar eu e Vinícius, não vai chegar eu e João Paulo, eu e a Thaís. Eu vou chegar só eu. O que eles fizeram, eles que vão prestar conta para Deus. O que eu fiz, eu vou prestar conta para Deus. Então, esse é um empecilho que às vezes muitas pessoas não avançam, não andam, porque ficam esperando o outro. Saiba que Deus quer falar é com você. É comigo que Deus quer falar. Deus quer tratar comigo. A conversa é entre eu e Deus. Deus não quer que a gente traga um monte de gente aqui para ouvir o que Deus quer para mim. Cada um tem seu chamado. Então vamos avançar, vamos andar, porque o Senhor tem pressa. Amém? Glória a Deus. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, a graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Então anda na graça do Senhor Jesus, anda com Jesus, busca Jesus, anda com Jesus, que Jesus não vai deixar que você abra espaço para o pecado. Se você preencher o seu coração, a sua vida com o Senhor Jesus, não vai ter espaço para outras coisas. Mas se você deixar uma brecha, como o diácono ministrou aqui, se você deixar uma brechinha, o inimigo vai entrar. E o inimigo vai entrando, e você vai deixando ele entrar, e o Senhor vai saindo. Porque essa busca é nossa. É eu que tenho que querer. É você que tem que querer. Amém? Então não dá liberdade para o inimigo não, senão ele faz a festa na sua vida. Glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Meus irmãos, quando pregamos a palavra do Senhor, nós não estamos aqui para exortar ninguém. Não gosto disso. Não estamos aqui exortando ninguém, indicando, mostrando para ninguém. A palavra do Senhor. E ela tem que ser pregada. Vai doer, mas ela tem que ser pregada. Não podemos ficar amaciando para agradar as pessoas, não podemos. Nós temos que pregar a palavra. E às vezes ela dói. Mas com certeza quando ela dói é porque ela está fazendo efeito. É porque ela está fazendo efeito. Então, nós não estamos aqui pregando diretamente para ninguém. Em nome de Jesus. Mas se a palavra serviu para mim, para você, vamos buscar a viver a palavra. A palavra é para isso. E ainda bem que tem a palavra. Ainda bem que tem a palavra. Ainda bem que tem a igreja. Ainda bem que tem a liderança para pregar. Quem subir aqui para pregar vai estar pregando a palavra de Deus. Ainda bem que tem isso. Mas se não tivesse isso, estamos vendo lá na Ucrânia lá, irmão, não tem o que fazer. As pessoas não têm essa liberdade de culto. Eles estão numa aflição tão grande, vidas sendo dilaceradas, famílias, não tem liberdade nenhuma, não tem onde cultuar, e nós temos essa liberdade que temos aqui, de cultuar a Deus, de louvar a Deus, de ministrar a palavra, e a palavra fala conosco, e a palavra nos liberta, e a palavra é vida, a palavra é mudança, a palavra é transformação, a palavra vem para nos transformar, para nos mudar. Então nós temos que ficar atento à palavra de Deus, vir para a igreja, buscar a palavra de Deus, porque muitos não têm essa liberdade. Não tem ninguém mestre aqui da palavra, mas a palavra por si só, ela fala, por si só, ela ensina. E nós fazemos o melhor, tentamos fazer o melhor, para poder ajudar os irmãos a andar nos caminhos do Senhor. E vamos caminhar juntos, vamos andar juntos. Por isso temos que
viver mais a palavra de Deus. Mas não é para corrigir ninguém, não é para exortar ninguém. Quem exorta é a palavra mesmo. A palavra que está exortando, não sou eu. Amém? Abaixa tua cabeça em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Curva tua cabeça. Vamos falar com o Senhor nessa noite. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você tire esse momento para com Deus. Chama a presença do Espírito Santo para si mesmo. E abre o seu coração para Deus. É o momento de você falar com Deus. É o momento de você entregar a sua vida ao Senhor, para que Ele possa trabalhar. E quando você entrega a sua vida para o Senhor começa a te moldar. Deus começa a moldar a sua vida, tirar tudo que não pertence, tudo que é mal, tudo que não agrada a Deus, todas as arestas, tudo aquilo que contraria o Senhor começa a trabalhar em você, em nós, quando nós deixamos o Senhor trabalhar. Deus faz de nós, de você, um vaso novo. Deus faz de você um homem ou uma mulher totalmente novo, transformado. O poder está no Senhor. O poder não está nos homens, mas sim no Senhor. Confie no Senhor de todo o seu coração. Fale com Deus. Comece a orar, igreja. Vamos orar. Ora junto comigo. Comece a falar com Deus, Ele está aqui. Ele quer ouvir você. Não precisa ter vergonha. Não precisa ser tímido diante do Senhor. Mas fale com Deus, comece a orar, feche os teus olhos. Feche os teus olhos e fala: Deus, eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor. E os pecados que eu vinha carregando até agora, Senhor, o Senhor Jesus já deixou naquela cruz. O Senhor Jesus deixou na cruz todos os nossos pecados. Deixou na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores. Mas fale com Deus. Estamos numa família aqui, estamos num templo, um tempo que nós possamos aqui buscar a intimidade com o Senhor. Ore, fale com o Senhor. Fale tudo que você queira falar com Deus. Não precisa se preocupar com quem está do seu lado. Ele também tem que buscar ao Senhor. Não precisa se preocupar com seu pai. Não precisa se preocupar com teu filho, com teu irmão, mas sim se preocupa consigo mesmo. E abra o seu coração para Deus falar. Peça perdão ao Senhor. E o Senhor vai estar te mostrando caminhos novos, vida nova. Mas procura obedecer a Deus. Procura andar nos caminhos do Senhor. E Ele vai abrir portas para você. Portas aonde você acha que não tem como, é impossível. Portas que pessoas falam que não tem jeito, pessoas falam que não dá. Mas o Senhor abre essa porta se você está em comunhão com Ele, se você tem buscado a Ele. O Senhor vai liberar essa porta para você. Buscamos no Senhor a cura. Buscamos no Senhor a nossa cura. Senhor, nos cura, Pai, cura, Senhor, o meu irmão, a minha irmã dessa enfermidade maligna, Senhor. Nós não aceitamos, porque a palavra nos diz que o Senhor Jesus deixou sobre a cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades. Então nós não aceitamos que o inimigo lance em nós essa dor na coluna, essa dor de cabeça, essa dor nas pernas. Ah, Senhor, nós colocamos diante do Teu altar, Senhor, as nossas vidas. Eu oro, Senhor, com a Tua igreja, Pai, nessa hora. Eu oro com o Seu povo, Pai, e cada um está Te buscando agora, Deus. Buscando, Senhor, um renovo na fé. Renova a fé desse irmão, Pai. Renova, Senhor. Dá a ele, Pai, uma nova chance, uma nova oportunidade de transformação, Senhor. Dá, Senhor, a ele
que ele possa viver dias de bênção, dias de vitória, que ele possa viver, Senhor, uma novidade de vida, uma vida nova em Cristo Jesus, que ele venha cumprir todos os mandamentos, todo o chamado do Senhor. E assim, Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua santa presença aqui neste lugar. Obrigado, meu Deus, que este culto, Pai, não seja só para nós, não seja só para mim, mas que venha a ser esse culto especialmente para o Senhor. Nós queremos aqui cultuar o seu nome, a Ti, o Deus de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Obrigado, meu Deus, por cada vida que aqui se encontra. E assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.